Nós falamos aqui, ou nós cantamos agora há pouco, pelo menos a primeira música, chamando-nos para adorar a Deus. Deus é majestoso, Ele é grandioso. Venham adorá-lo, venha adorar esse Deus majestoso. E a segunda música exalta o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor que não haverá nada, todo o universo que vai nos separar. Mas Deus é majestoso, merece adoração, dá a impressão que Ele está lá, distante. E quando cantamos a segunda música, nós vemos Deus aqui pertinho de nós, abraçado, grudado. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a grande questão. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, diz as Escrituras. Eu não conheço a sua história plenamente, com detalhes. O relacionamento que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com a palavra de Deus, como que você interage com a palavra, como você valoriza a palavra ou despreza a palavra, como que você valoriza ou despreza o conselho de Deus. Eu não sei, mas lembrando o teste da semana passada, eu não sei se você fez, deu importância ou não, a pergunta que repetiu na minha mente durante a semana, e eu creio que vai continuar repetindo, foi a pergunta: a primeira pessoa que penso ao acordar é Deus? E se eu penso em Deus, eu aproveito para falar com Ele? Vamos dar uma recapitulada aqui, né? A realidade com aprovação, que é o nosso tema do capítulo 3 e 4 de Malaquias, para ela ser experimentada, ela envolve mais como o cristão reage à graça de Deus, como que ele responde ao convite de Deus, do que o conteúdo da resposta. Obviamente que a resposta correta, ela é necessária, mas a forma como você responde evidencia a legitimidade dessa resposta. Por exemplo, Paulo, ele usa o mesmo argumento lá em Romanos, quando ele escrevendo essa carta, ele argumenta com os judeus nominais. Ele diz o seguinte, Romanos 2, 28 e 29. Pois, presta atenção, pois ser judeu exteriormente ou circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Portanto, gostaria que você atentasse, prestasse atenção nos seus desejos, aquilo que você pensa de bom para você. Olhemos a nossa mensagem central. O cristão fiel e comprometido, ao aprender as orientações da palavra, responde com fidelidade, praticando com persistência e criatividade. Percebe que você vai praticar. Se você é fiel, é comprometido com Deus, a sua prática precisa ser uma prática com persistência, de perseverar nessa prática e usar toda a criatividade para continuar praticando com fidelidade, ou respondendo com fidelidade a toda essa graça, esse presente que Deus mesmo nos dá, que é esse amor que está em Cristo Jesus. O que nós aprendemos domingo passado? Nós aprendemos que nós podemos valorizar a vida cristã quando nós nos firmamos em Deus, quando nós nos agarramos a Deus, na sua graça. Se eu não estiver firmado em Deus, bem provavelmente eu vou vulgarizar a vida cristã, não vou dar importância, não vou valorizar a vida cristã. Mas mesmo que você esteja agarrado a Deus, mesmo que você esteja junto com Deus, mesmo que você esteja buscando responder com fidelidade e criatividade, ainda tem um outro perigo, que é a traição. Eu creio que nós ainda podemos ser considerados traidores.
uma vez que nós não sabemos expressar, por conta do pecado que ainda habita em nós, não sabemos expressar a fidelidade de forma integral e ainda permanente. Aprendemos também que o crente genuíno, ele demonstra falta de temor a Deus quando ele peca. Quando você percebeu, pecou, e ali você vai entrar naquele caminho de arrependimento, de confissão, mas você vai concluir que você pecou porque você deixou de temer a Deus. Ou seja, a ação e reação do crente, naquele determinado momento, não expressou a sabedoria que Deus graciosamente nos dá. Então ele foi insensato. O temor a Deus, ele é experimentado pelo crente quando o seu amor a Deus não é o foco. Para que nós possamos ter uma reação fiel em praticar com persistência e criatividade, nós temos que olhar e perceber que o nosso temor, ou o temor a Deus, ele só é experimentado quando o amor a Deus não é o foco. Lembra lá, até dei aquela explicação sobre as balanças ali. Quando o amor a Deus não é a motivação primária das suas ações e reações. Eu estou fazendo por temor e não por amor. O que eu faço não tem como motivação principal a adoração, a devoção, a piedade. Por isso a resposta do fiel, quando ele é confrontado com essa verdade, é a busca pelo Senhor com temor e tremor e também a mortificação do pecado. Para você praticar a mortificação do pecado, que existe ali uma espécie até de passos bem diretos nessa direção, eu peço a você que leia e releia o devocional 43 do livro Uma Vida Voltada para Deus, de John Piper. Uma outra resposta que aprendemos semana passada do crente fiel para estar caminhando em direção à realidade com aprovação é o arrependimento, a confissão e humildemente agarrar a mão de Jesus. Porque quando você cai no pecado, Deus não está lá apontando o dedo e acusando você. Agora você vai ver, né? Ele estende a mão para que você deixe e volte-se para Ele. Mesmo quando há disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. Deus vai levantar você. Bem provavelmente pode usar a disciplina, porque Ele o ama. O que nós ouvimos até aqui a respeito, tem muitas aflições, muitas dificuldades que são fruto de disciplina. Todas as aflições que são disciplina de Deus, mas algumas são. E nós podemos experimentar por meio da disciplina o amor de Deus, desfrutar esse amor de Deus. Hoje nós vamos ver mais duas respostas que o crente fiel pode dar mediante a confrontação das Escrituras. Então eu gostaria de ler com vocês o texto, está impresso aí em cores, para que nós possamos perceber essa ligação quiástica que há entre as acusações do povo e a resposta de Deus. Então eu vou ler novamente Malaquias 2, 17 até capítulo 3, versículo 5. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Veja, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando Ele aparecer? Pois Ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata, e
queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou adiantar então lá para vocês aqui a resposta de imediato. Está escrito aí no esboço aí, né? A resposta do crente fiel e comprometido é entregar-se a Deus e experimentar a transformação na alma que afetará o seu modo de pensar. E obviamente, afetando o seu modo de pensar, afeta o seu comportamento, as suas ações e reações. Esta é a resposta que nós vamos chegar. Essa é a primeira. Nós vamos ver mais uma. A primeira está então aí no selinha, C e selinha. Não coloquei agora aí dessa vez, mas é a parte azul aí. Deus ele está sendo acusado de se comprazer do mal, de tolerar o mal. Está sendo acusado, inclusive, de considerar o mal como sendo bem. A expectativa do povo, lembram lá qual era a expectativa deles? Era de um Messias que viesse. Eles estavam depois da Babilônia, construíram o templo. Já tinha passado quase um século depois da construção do templo, e havia uma promessa de que o templo ia ser reerguido e o Messias virá e Deus vai restaurar o reino a Israel. E passou um século e nada. E aquele povo tinha essa expectativa de que Deus, o Messias viria, julgaria as nações que estavam oprimindo Israel. Mas uma vez que Deus não atendeu às suas expectativas, eles deixaram de temer a Deus e as acusações vieram. Era isso que estava em suas mentes. Na mente deles havia uma intensa comparação com os outros povos, com aqueles povos que estavam ao redor e também com o povo do Império Persa que estava imperando sobre eles. E olhando para os outros, sempre são melhores do que nós, né? Eles são mais felizes. E é o que eles estava na mente deles, e parecia que eles estavam sempre para baixo e os outros sempre melhores. Mas essa acusação não se restringe apenas àquele contexto, porque a pergunta por que os ímpios prosperam ainda acontece o tempo todo, no nosso tempo atual, entre o povo de Deus. Por exemplo, não é certo, não é verdade que nós achamos que Deus deveria estar sempre abençoando os seus filhos? Por mais que você creia que a Bíblia está, hoje nós vimos aqui na leitura bíblica, que o sofrimento até faz parte, é um dom de Deus, não é isso? Mas ninguém quer sofrer. E você quer ser abençoado com aquilo que é o antônimo de sofrimento, de felicidade, de alegria, de prazer. Por que Deus permite que pessoas ímpias prejudiquem os seus filhos, prejudiquem o povo de Deus? O que vem na sua mente? Como é que é o seu modo de pensar? Como é que você raciocina? Como é que você divaga ali na sua mente? Por exemplo, diante de uma aparente falta de bênção, diante de maldades ou ataques até recebidos de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso religioso. Irmãos, a mente de Deus, ela é eterna. Nós podemos até afirmar que nós não estamos compreendendo, entendendo o que está acontecendo conosco ou ao nosso redor. Uma vez que são coisas desagradáveis, você fica, é disciplina, né? Eu pequei, então vai ser uma disciplina, ou está sendo feito para a glória de Deus, ou por que está acontecendo isso? Enfim, tem várias perguntas que você pode fazer. Um exemplo assim que pode acontecer, ou já aconteceu com vocês aí na fábrica ou na empresa que você trabalha. Alguém faz uma acusação falsa
contra você lá. Você que sofreu, furiou, enfim, ou você fez alguma coisa lá, mas é falso, não é verdade. Mas você não tem como provar de imediato, ou vai demorar, ou até nunca vai provar aquilo. Diante dessa acusação falsa, vai acontecer consequências também desagradáveis para você, uma vez que essa acusação foi recebida pela chefia, ou quem quer que seja, que tem algum poder contra você, e você vai receber algumas represálias, né? Tem umas consequências ruins, desastrosas. E a pergunta, talvez, que vai ficar na sua mente é: Senhor, eu pequei, por que está acontecendo isso? Ou a pergunta mais santa, né? Para que, Senhor, está acontecendo tudo isso? Mas você tá lá perguntando, mas não é errado você ficar perplexo, né? Paulo mesmo experimentou isso. Ele fala lá em 2 Coríntios 4:8, ele diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós não podemos entrar em desespero. Podemos até ficar perplexo com o que está acontecendo, mas não desesperar. Como disse, nós temos que ficar atentos aos nossos desejos. Imagino que os seus desejos pessoais não são desejos que para que você tenha coisas ruins. Seus desejos são para que você tenha algum, ou pelo menos um bom benefício. No entanto, Deus, como eu disse, a sua mente ela é infinita. Deus não pode ser enquadrado, ou seja, Ele não pode ser ajustado para dentro dos nossos planos, para dentro das nossas expectativas ou perspectivas. Nem sequer devemos tentar fazer isso. Por isso, esteja atentos aos seus desejos. Quando que você enquadra Deus? Ou seja, quando que você ajusta Deus dentro dos seus planos? Será que você faz isso? Você vai perguntar: será que eu faço isso? Quando você faz planos e deseja que Ele haja como você quer, ou Ele haja abençoando o seu plano, de acordo com o que você planejou, para que o seu plano funcione, você está enquadrando Deus ali. Não é errado planejar, você deve planejar, porém estar sempre aberto a abrir mão desses planos, dessas perspectivas que você venha criar, porque Deus vai mostrar que Ele não quer, se não for da vontade de Deus. Vai deixar bem claro, aquele plano perfeito que você fez não vai funcionar. Vai funcionar para várias pessoas do seu lado, mas para você não. Já aconteceu isso? Porque Deus não tem esse plano para você. Ele tem algo melhor, muito melhor. Os desejos dos judeus, como já disse, era o Messias. O Messias poderoso que julgasse as nações que estavam oprimindo o povo de Israel, mas eles acusaram Deus. Chegaram, por conta de não ter as suas expectativas atendidas, acusaram Deus. Eles diziam: os maus são bons aos olhos do Senhor, Ele se agrada deles. Queridos, eu nem preciso negar isso. Os irmãos sabem que os maus não são bons aos olhos do Senhor, e que Deus não se agrada deles. Algum problema com isso? Essa negativa é bem recebida. Agora, qual a resposta de Deus a essas falácias de que Deus se agrada dos maus e que o bom e o mal para Deus são a mesma coisa? E aí, seguindo aí no texto, versículo 1, né, antes de entrar na parte azul, Deus enviaria o mensageiro, né? E que na parte azul, então, nós sabemos que Jesus já veio, e a parte azul diz que ninguém vai suportar quando Ele vier, nem mesmo permanecer em pé na sua presença. Vai ser praticamente impossível. Por quê? Eu creio que a fraqueza do homem não consegue suportar tal poder. A cegueira do homem não consegue ver a luz, e a impureza do homem não consegue presenciar a santidade de Deus.
Então não tem como, ninguém vai suportar. Malaquias parece misturar aqui, nesse texto, como Joel, o profeta Joel, misturando a primeira e a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda, nós sabemos que será para fazer separação entre bodes e ovelhas. Mas a primeira vinda também foi um tempo de separação, de peneiração. Não foi uma separação completa, porque na segunda vinda é que isso vai acontecer. Porém, Jesus veio para que os cegos vejam e os que veem sejam cegos, se tornem cegos. Aquele que não crê já está condenado. Por outro lado, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Já tem, não é que terá a vida eterna. Já tem a vida eterna. Ninguém pode suportar, ninguém pode permanecer em pé diante de um Deus santo. Somente os que estiverem, percebe aí? Essa majestade de Deus que não tem como vir e adorá-lo, não tem como estar na presença dele, mas por causa do amor de Deus, em Cristo Jesus nós podemos ir e adorar, nós podemos estar na presença de Deus. Então, ao contrário da acusação que o povo está fazendo aqui, em vez de tolerar ou se deliciar com a iniquidade, Deus purificará completamente o mal do meio do seu povo. Significa que Deus vai condenar o mal e os maldosos por toda a eternidade. Uma condenação eterna. Agora, deixe-me dar uma boa notícia que parece não ser tão boa. Olha só, o texto está dizendo, quem permanecerá na sua presença quando ele aparecer, pois ele será como fogo ardente que refina o metal. Ele é o fogo de um refinador. E isso faz toda a diferença. O fogo de um refinador, ele não destrói indiscriminadamente como um fogo numa floresta, um incêndio numa floresta. O fogo de um refinador não consome completamente como um fogo de um incinerador. E você joga o lixo lá e vai virar cinza. O fogo de um refinador, ele refina, ele purifica, ele derrete a prata ou o ouro, separa as impurezas, queima essas impurezas, e a prata e o ouro ficam intactos, vão ficando cada vez mais puros. Então, aqui dizendo, quando ele vier, esse mensageiro da aliança vai vir, e ele será como o fogo de um refinador. Jesus é descrito como um refinador, exatamente porque nós precisamos ser refinados. O homem original, sem pecado, ele foi criado, capacitado por Deus para amar, confiar, para obedecer a Deus, para buscar a Deus, para desejar glorificar a Deus. Nós, porém, nascemos em pecado. Já somos caídos, nascemos caídos, separados de Deus, nascemos impuros, incrédulos, rebeldes. E antes de Cristo, aquele que alcançou a graça de Deus, pode olhar para o seu passado e ver que antes de Cristo você só se afastava da glória de Deus mais e mais. Exemplo, que pode acontecer mesmo para você que já foi alcançado com a graça de Deus. Presta atenção, naquilo que você é bom, pensa assim, naquilo que você é bom, seja no esporte, seja uma atividade profissional, seja uma habilidade que você tenha de um hobby, aquilo que você é bom, os seus pontos fortes. Quando as pessoas notam esses pontos fortes, eles são seus amigos, são seus irmãos, e de repente ele começa a divulgar os seus pontos fortes, a elogiar você para as outras pessoas. O que o seu coração sente? Ele se inclina. Ele pode até não, aquela falsa modéstia, mas o seu coração faz isso, o meu faz. Agora, por outro lado, o seu coração resiste a ir e perseverar em buscar em secreto a comunhão com Deus. Talvez você venha
na comunhão coletiva, mas em secreto. Quando você tem que, eu vou me separar agora, vou dedicar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, e vou ficar aqui em secreto com Deus. Não quero que ninguém saiba. Não vou divulgar isso, estou orando, não me perturbe, nada disso. Eu vou me separar. Aí vem aquela ideia, mas tem que fazer isso, tem aquela série, chegou nova aí, tem aquilo outro. E o seu coração resiste a ter essa comunhão secreta com Deus. Talvez até você tenha, mas que houve resistência, houve. A nossa natureza, ela é impura, ela é pecaminosa. E o problema se agrava apesar de nós termos uma nova natureza, a nossa prática ainda é conforme a velha natureza. Por isso, precisamos do fogo refinador. Precisamos ser refinados, ser purificados. Mas é fogo. É preciso lembrar disso e enfatizar. O relacionamento com Cristo não é e nunca será uma brincadeira. Se você deseja viver uma vida santa, não há como vivê-la sem reverência ao Senhor Jesus, a esse Deus que merece toda a adoração, esse Deus majestoso. O texto diz: Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Interessante esse texto. Alguém, estudando esse texto, decidiu sair para fazer uma pesquisa. E foi até um refinador de prata e perguntou: é verdade que você precisa ficar sentado o tempo todo? Ele respondeu: não apenas tinha que ficar sentado, segurando ali o cadinho, né, que vai a prata, mas ele tinha que manter os olhos o tempo todo, o tempo inteiro, que aquela prata estivesse no fogo. A pessoa perguntou, então, logo em seguida, né, mas como é que você sabe que a prata está refinada? Aí ele deu uma risadinha e disse: isso é mais fácil. Quando a minha imagem, eu vejo a minha imagem refletida na prata, sei que ela está ok. Terminou. Deus, irmãos, nunca vai te abandonar no fogo. Ele está sempre de olho. Está pegando fogo, está ardendo. As impurezas estão saindo, está doendo, está queimando. Deus está ali, sentado, olhando para você, aguardando ver o reflexo dele na sua vivência. Para nós chegarmos à plenitude de Cristo, para que os homens vejam Deus em nós, e através de nós, por meio das nossas obras, implica que nós temos que ser refinados. E para ser refinados vai vir o sofrimento, o fogo. E esse processo é semelhante ao que está lá em Salmo 66, versículo 10. Ele diz o seguinte: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Leiam esse salmo, todo ele, você vê o contexto ali. Então, voltando aqui ao nosso texto, ainda no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 3, na parte B, e ainda o versículo 4, ele diz o seguinte: purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Os filhos de Levi serão purificados. Isso significa que Deus ele é indiferente com as demais tribos, mas todo o julgamento começa na casa de Deus. Se a tribo sacerdotal, que são os levitas aqui, ela for impura, todo o povo será impuro. Então, se eles forem limpos, as pessoas vão se voltar para Deus. Mas uma outra verdade aqui. Lá em Êxodo, Deus havia dito a todo Israel, em Êxodo 19:6, diz que eles eram um reino de sacerdotes. E no Novo Testamento, na carta de Pedro, nós vamos ver um ensino de que a igreja de Cristo é um santo sacerdócio ou um sacerdócio real. Então todos os cristãos,
hoje, nessa nova revelação do Novo Testamento, nós podemos afirmar que todos os cristãos são sacerdotes. Então, assim, a purificação prometida lá em Malaquias 3:3 começou com Jesus e se estende a todo o seu povo, a todo o santo sacerdócio. Essa implicação visa que haja uma mudança na condição espiritual do povo de Deus. Lá com Malaquias, o povo judeu, essa condição espiritual da nação, que deveria começar com os líderes espirituais, a teologia que estava regendo a conduta deles, a teologia deles, é uma conduta corrupta, aumentava a apostasia. Então Deus precisaria purificar os levitas. E os sacrifícios aceitáveis, que fala o texto aqui, refere-se provavelmente à maneira correta e aos objetos agradáveis, objetos do sacrifício. O que significa isso? Quando havia o sacrifício, era importante que o sacerdote, o povo, trouxesse segundo a lei. Tem que trazer, oferecer um sacrifício e fazer de acordo com a lei. E o sacerdote também tinha que obedecer ou até exigir, verificar se a lei estava sendo cumprida e fazer conforme a forma, a forma de ser conforme a lei e o objeto. O animal não poderia ser um animal doente, tem que ser perfeito, enfim, de acordo com a lei, estar em harmonia com o que a lei exigia. Então, tanto como o desprezo e a utilização de animais defeituosos ou doentes estavam expondo a rebelião que acontecia no coração deles, no seu íntimo. Toda aquela irreverência que eles tinham era porque a forma de pensar e o seu íntimo estava longe de Deus. Então, oferecer sacrifício da maneira prescrita, da maneira que estava na lei, pressupõe uma mudança no coração dos sacerdotes. Por isso, quando ele fala haver esse refinamento, é para que houvesse uma mudança interior. Então, a implicação aqui é que quando a purificação ela resulta na apresentação de sacrifícios aceitáveis, isso significa que eles seriam oferecidos no espírito correto. Então, a aplicação para nós, que não fazemos mais sacrifícios de animais, deve levar cada um de nós a refletir com a questão: como que nós estamos reagindo ao processo de santificação, ao processo de sermos conformados à semelhança de Jesus, o Filho de Deus? Como está a minha reação? Avalie isso, pare para pensar. A resposta do crente fiel e comprometido, quando passa por um processo de santificação, de refinamento, de purificação, não é questionar se os ímpios por que os ímpios estão prosperando. Não é fazer comparação com aqueles que não estão passando pelo fogo que você está passando. Não é questionar por que tal pessoa está vivendo em tranquilidade enquanto você está ali naquele inferno. A resposta que nós vemos aqui, Paulo nos ajuda com essa resposta, Romanos 12, 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Portanto, a resposta do crente fiel e comprometido é, como está escrito aí, entregar-se a Deus
e experimentar a transformação na alma que afetará o seu modo de pensar. Como é que você vai responder diante desse processo de santificação, todo esse sofrimento, todas as dificuldades, todo esse fogo de refino que Deus está colocando em você? Você precisa se entregar a Deus e experimentar a transformação na sua alma. Mais uma resposta agora do crente fiel. E vamos ver aí a parte vermelha, a parte central aí do nosso texto, olhando o versículo 1. A resposta do crente fiel e comprometido é colocar toda a ansiedade de vida em segundo plano e buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar, mas buscar de todo o coração, alma, com todas as suas forças. Aqui é a questão central, né? Quando tem uma estrutura quiástica, ela sempre vai apontando para o centro. O que está no centro aí? É essa pergunta: onde está o Deus da justiça? E a resposta de Deus. O povo estava duvidando da justiça de Deus. Por que o povo estava duvidando da justiça de Deus? Assim como muitos na atualidade esperam prosperidade, os judeus também estavam esperando o Messias, como já informamos aqui, que ia destruir os inimigos, que ia restaurar o poder de Israel, mas eles estavam ainda debaixo do jugo estrangeiro, e os pagãos estavam prosperando e se fortalecendo. A pergunta, onde está o Deus da justiça, é um questionamento. Em outras palavras, seria assim: cadê a evidência da soberania de Deus nas atividades humanas? Onde está o Deus soberano que deveria segurar essas nações e não está segurando? Onde está Deus quando mais precisamos dele? Deus responde: vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Nós sabemos que o mensageiro é João Batista aqui. Vou precisar ficar mostrando textos para os irmãos. Se os irmãos tiverem dúvida, me perguntem depois. Mas é João Batista. Então, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Se João Batista é o mensageiro que veio preparar o caminho de Cristo, quem está falando aqui é a segunda pessoa, ou a pessoa do Filho. Ele é o mensageiro da aliança. Interessante isso. Nós temos o livro de Malaquias, a palavra Malaqui, o Malak significa anjo, e quando coloca o i no finalzinho, tem a ver com o meu, o meu mensageiro, o mensageiro, Malaquias, o mensageiro de Deus, entregando aos mensageiros de Deus, que seriam os sacerdotes, que são mensageiros de Deus, uma profecia relativa ao mensageiro de Deus, o mensageiro da aliança, que é o Messias, Jesus Cristo. Nós sabemos claramente que temos o Novo Testamento já revelado, que esta confirmação profética, que foi dada pelo Senhor dos Exércitos, por meio de Malaquias, é prova do amor de Deus por cada um dos seus eleitos. Que Deus está prometendo aqui: eu vou enviar o mensageiro, vai vir preparar, e o mensageiro da aliança. Ele vai dizer logo em seguida, de repente o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá. E a vinda de Cristo é a prova do amor de Deus para com cada um dos seus agraciados. Nós sabemos que Deus enviou Jesus para a propiciação pelos nossos pecados. Como disse, aqui é a questão central. Aqui está a grande dúvida do homem, do ser humano. Deus me ama? Essa é a grande dúvida. Por que eu não sou feliz? Por que eu sofro? Por que Ele não cuida de mim e da minha família? E por aí vai. Questões que levanta dúvida em relação ao amor de Deus. Essas perguntas evidenciam essa dúvida central no homem, que é aquela dúvida que Satanás colocou lá no Jardim do Éden, quando ele está tentando Eva. É isso mesmo? Olha, Deus na verdade
Ele não quer que vocês conheçam. Ele não quer isso. Ele tem um certo receio de vocês saberem mais coisas. Ele não ama vocês. Basicamente está dizendo isso. Nós, humanos, nós temos o atrevimento de constantemente dizer para Deus como que Ele deve nos amar. Nós fazemos isso. Você quer saber como que Deus ama você? Ouça o que Ele diz e creia. Ouça o que as Escrituras dizem e creia. Confie. Malaquias, logo no capítulo 1, Deus vai dizer: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Deus amou Israel com amor eterno. Jeremias cita isso lá no capítulo 31, versículo 3, ele diz: o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. E nós, como participantes dos benefícios da nova aliança, então Deus nos ama com amor eterno. Ou seja, antes de nós existirmos, Deus nos amou. Deus ama a criação. Ele cuida, Ele oferece graciosamente o sol, a chuva, paisagens, todas as belas manifestações, da natureza, tudo aquilo que é bonito. Os fotógrafos estão lá correndo atrás para registrar. Mas é uma bondade que se manifesta para todos, os bons e os maus. Mas o amor de Deus, ao qual nós estamos referindo aqui, o amor de Deus que eu estou falando, que a palavra de Deus está dizendo, é o amor de Deus aos seus eleitos. E esse amor de Deus é diferente de tudo que nós conhecemos entre os homens. Não há como comparar. Entender esse amor, sentir esse amor, não é natural, irmãos. Não é algo natural. Para conhecer esse amor, para sentir esse amor pelo que ele é, exige a experiência deste amor, que é a atuação do amor diretamente na pessoa. O amor de Deus precisa ser compreendido como um amor exclusivo. Não é um amor democrático, não é um amor universal. Você precisa saber, entender, compreender, assimilar esse amor. E se essa percepção deste amor é real na sua mente, na sua alma, o que você tem que fazer é render-se a esse amor. Creia, leia a palavra, creia, abrace Jesus, abrace o Filho de Deus, o Messias. E aí então você vai compreender o amor, o grande amor de Deus por você desde a eternidade. Você vai começar a compreender. E vai precisar de toda a eternidade para entender isso aí. Deixa eu citar para vocês alguns atos de amor de Deus. Deus predestinou os seus filhos em amor para o louvor da sua glória. Nós fomos criados, isso já foi antes da criação, e depois nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus prometeu um Salvador. Depois da nossa queda, houve a queda, Deus prometeu ali esse Salvador, e Ele enviou um Salvador para o louvor da sua glória. Nós fomos salvos por Jesus para o louvor da sua glória. Nós fomos vivificados, tornados vivos, para expressar uma vivência que seja para o louvor da sua glória. Nós fomos salvos para viver a eternidade, olhando para a sua glória, vendo a sua glória, contemplando a sua glória. Vamos entender um pouco melhor a resposta para essa pergunta. Como esse amor se manifestou? Abra aí em Efésios 2, 4 e 5. Paulo, ele nos dá aí uma boa resposta para isso. Efésios 2, versículo 4 e 5. Diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, primeiramente aqui, o cristão genuíno, aquele que nasceu de novo, ele foi vivificado por causa do amor de Deus. Por que Deus nos vivificou? Porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões.
Antes de receber a vida em Cristo, você podia respirar. Você respirava? Sim ou não? Não é? Antes de Cristo, um pecador sem Cristo, ele pode respirar, ele pode pensar, ele pode sentir, ele pode querer. No entanto, está morto espiritualmente. Então você estava cego. Paulo diz lá em Coríntios que o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que não vejam a luz das boas novas. Ou seja, não consegue ver, não consegue entender a mensagem do Evangelho a respeito da glória de Cristo. Quando a palavra de Deus é anunciada, uma pessoa que está morta espiritualmente não consegue entender essa mensagem. Qual que é a glória de Cristo? Lá em Paulo, quando fala sobre isso em Coríntios, ele vai dizer, é a imagem de Deus. Não consegue contemplar Deus, não consegue ver Deus em Cristo Jesus. O segundo ponto a considerar nesse texto de Efésios é que Deus não vivifica a todos. Não é? Nada no pecador vai atrair o Senhor. Ninguém fez nada. E nada do que fez, faz ou fará vai convencer o Senhor a tornar aquela pessoa viva. Portanto, uma terceira abordagem é a conclusão dessa segunda aqui. O grande amor de Deus por você é realmente por você. Ele não vivifica todos, mas Ele vivificou você. Se você crê no Senhor Jesus, se você recebeu essa graça, Deus vivificou você. Se você está aqui e ainda não recebeu essa vida, não é que você não é amado, mas você pode reconhecer ou ter essa perspectiva de conhecer que o amor de Deus, ele é exclusivo. Não é um amor geral, é um amor que vai em direção a você. O amor de Deus por você não é, como disse, um amor dado a todos. Porque se fosse um amor igual para todos, todos seriam vivificados. Quem que pode entender isso? Irmãos, Deus me encontrou morto, como o resto de toda a humanidade. Mas Ele não me deixou morto. Era o que eu merecia, permanecer morto por toda a eternidade, separado de Deus. Mas Deus não me deixou. Ele olhou para o meu túmulo fedorento e disse, Carlos, vem para fora. E Ele me deu o dom da fé. Me deu a capacitação para sair. E eu saí e vi a luz. E Ele me incluiu no seu povo. Ele me incluiu na igreja, na sua noiva. Faço parte, agora sou membro da família de Deus. E nós chegamos ainda a um outro ponto nessa linha de raciocínio. Deus, Ele não é injusto com os que não são vivificados. Ninguém merece ser salvo. Se você consegue ver, se você consegue entender por meio do Evangelho, se você consegue perceber a glória de Cristo, consegue ver a imagem de Deus em Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus conosco, então você é um vivificado por Deus. Você é amado grandemente por Deus. Os que ainda permanecem mortos, não estão ainda mortos, porque são mais mortos do que você foi. Deus foi justo em nos dar vida, mas essa justiça não tem nada a ver conosco. Deus é justo porque Jesus morreu. E Jesus, quando morreu, Ele garantiu a remoção do estado de morte em que você se encontrava, de todos os eleitos de Deus. Garantiu que esses eleitos serão removidos, serão chamados para fora do túmulo, receberão a vida. Jesus pagou o dom da vida. Jesus pagou o dom da fé. O Deus Trino, Ele pôde demonstrar esse grande amor e vivificar os seus. Porque em Cristo, o grande amor de Deus proporcionou punição para todos os nossos pecados, todos os meus pecados, todos os seus pecados. E nos deu a justiça de Cristo. Nós fomos justificados pela fé. Agora ouça João 3,16. Tenta entender
E você vai poder ver, se você tem os olhos abertos por Deus, você vai poder ver essa ação amorosa de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Percebe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida eterna. Que para ser uma realidade, para aquele que crê, Jesus teve que receber a justiça quanto ao seu pecado, quanto ao meu pecado, quanto ao nosso pecado. Portanto, a esperança do homem está somente em Deus. E essa grande esperança, mesmo para esses homens, na época de Malaquias, que estavam ensinando um erro, dizendo que aqueles que praticam o mal são bons aos Senhor, e Deus se agrada deles. Eles estavam ensinando isso, mas há uma esperança até mesmo para eles. E essa esperança está exposta aqui no capítulo 3. O texto diz: então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo. Interessante aqui, para a gente ir para o final, é focar no verbo buscar. Por quê? Porque há um verbo em hebraico que significa buscar, e é o verbo darash. E esse verbo aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. E o sentido desse verbo é procurar com cuidado. Com frequência, o sentido desse verbo é um sentido cognitivo, de buscar conhecimento, de saber alguma coisa. Por exemplo, lá em Levítico 10:16, aparece essa palavra, esse verbo aqui. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Tamar, os filhos que restaram a Arão. Lá em 2 Samuel, quando Davi estava lá, antes de pecar, ele estava lá olhando e viu a Batseba, Davi mandou alguém descobrir, buscar, saber quem era aquela mulher. E disseram: é Batseba, filho de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Então, o buscar visa o cognitivo. Pode até ser com bastante diligência, de querer conhecer, pode ser até nos mínimos detalhes, mas basicamente busca conhecer, busca saber. É bom, mas se permanecer nesse nível, nesse estágio, não vai acontecer transformação. Não tem utilidade para a alma. Fica aqui na sua mente. A palavra que aparece aqui em Malaquias é outra. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo. Aqui o verbo é bakash. Aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E o sentido desse verbo é buscar entusiasticamente alguém. Ou buscar algo que existe, ou pelo menos você pressupõe, acredita que exista. Não é usado esse verbo aqui para alcançar conhecimento. Não tem esse sentido. Busque ao Senhor para conhecê-lo mais. Deuteronômio 4:29 vai nos ajudar a entender o tema teológico do verbo bakash. Diz assim: de lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o coração, de toda a alma, o encontrarão. O buscar, ele aponta para o buscar de todo o coração, de toda a alma. E Jesus faz referência a Deuteronômio quando ele cita o maior mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. A vontade de Deus, irmãos, é que os seus filhos o amem. É que cada um de você, cada um dos filhos de Deus, ame o Senhor. Essa é a vontade de Deus. E que você sirva a Ele em primeiro lugar. Que os seus filhos tenham como princípio primário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Então esse buscar envolve conhecer, envolve saber, mas vai além. Envolve o coração, envolve a alma, envolve todo o ser. O que se conhece nesse nível não fica só aqui, ele vai para a alma. Quando vai para a alma, ele transforma-se em carne.
Ou seja, a palavra de Deus que é viva passa a transformando você, eliminando tudo aquilo que é morto, e a palavra de Deus, você começa a se parecer com a palavra, com Cristo Jesus. O pecador ele passa a vivificar, né, ou tornar vivo, ou ser transformado ao vivo, melhor dizendo, né, ser transformado à imagem da palavra, à imagem de Cristo. O mensageiro, por quem vocês anseiam, certamente virá. Então aqui termina o nosso texto. Jesus, nós sabemos que ele já veio, e cabe a você não ansiar um salvador dos seus problemas, né? Um salvador que vai atender às suas expectativas, mas para lhe fazer filho de Deus. Ansiar que Jesus, ele que é o nosso salvador, nos torne cada vez mais parecido com o Filho de Deus, porque ainda a nossa velha natureza conspira, né, contra nós. Diz para nós que nós não somos filhos de Deus. A resposta então do crente fiel e comprometido é colocar toda a ansiedade de vida em segundo plano e buscar a Deus e seu reino em primeiro lugar, mas buscar de todo o coração, a alma, com todas as suas forças, justamente porque entende o amor de Deus. Você ama a Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? Como você interage com Ele? Como você interage com a palavra? Como que você valoriza ou como você despreza a palavra de Deus? A primeira pessoa em que eu penso ao acordar é Deus. E se eu penso em Deus, eu aproveito para falar com Ele, para orar, para estar com Ele, para pedir orientação a Ele, para interceder pelos meus irmãos, interceder pelas pessoas ainda incrédulas. Cada dia você se entrega a Deus e experimenta essa transformação na alma, e o seu modo de pensar, ele precisa ser mudado. Será que tem mudado? Será que sua mente está realmente mudando agora para ser parecida com a mente de Cristo? Você coloca toda a sua ansiedade, a ansiedade que você tem na sua vida em segundo plano, e busca a Deus e o seu reino em primeiro lugar, busca de todo o coração, alma, com toda a sua força, entendendo o grande amor de Deus por você, que é realmente por você. O estudo de Malaquias, irmãos, oferece para nós, oferece aos cristãos atuais, uma realidade aprovada por Deus. Cabe a você, capacitado por Deus, a ver a glória de Cristo, responder com adoração, amar a Deus, entendendo esse grande amor de Deus por você, em qualquer contexto, felicidade, dificuldade, perseguição, um contexto de aparente abandono de Deus, disciplina, contexto de bênção, por aí vai. Deus o ama, e exatamente por lhe amar, Ele lhe dará o que é melhor em todo o universo. Ele dará Ele mesmo a você, a Ele toda a glória. Esse é o título da mensagem: Deus presente. Ele é o maior presente. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor abriu os nossos olhos, e agora podemos contemplar a glória, a Tua glória, e de glória em glória ser transformado à imagem de Jesus. Oh Deus, não somos nada, não somos ninguém. Por isso, ó Deus, queremos a cada dia depender do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Suplicar ao Senhor que nos dê toda essa capacitação, toda a força, toda a diligência em buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Que nós estejamos buscando o Senhor mais do que a busca de riqueza, a busca de poder, a busca de qualquer coisa neste mundo, mas que estejamos buscando o Senhor em primeiro lugar. Pai, ajuda-nos, porque os nossos olhos nem sempre estão olhando para a Tua glória. Aplicamos a Tua graça sobre cada um de nós aqui. Rogamos por aqueles que aqui estão e que ainda não estão com os olhos abertos, que eles possam
já aí percebendo que o amor do Senhor é um amor exclusivo, não é um amor democrático, não é um amor universal, não é um amor que é estendido a todos. O Senhor ama a todos, mas o Senhor nos ama. O Senhor ama os eleitos de forma especial, um amor diferente. Por isso, Deus vivifica aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, concede vida, a vida verdadeira, para que nós possamos nos juntar ainda mais como um povo que se reúne e possa adorar ao Senhor pela Tua majestade e ao mesmo tempo celebrar esse grande amor que ninguém vai nos separar, que ninguém vai nos tirar, nada neste mundo vai nos separar. Louvado seja o Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória, por esse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém.